agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 1º de dezembro de 2021. Terei a honra de entrevistar o jornalista Gilberto Nascimento, repórter de política, religião e direitos humanos. Autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, publicado pela Companhia das Letras, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020 e do Prêmio Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Biblioteca Nacional. Premiado jornalista, é colaborador do UOL, The Intercept Brasil e BBC Brasil, entre outros veículos. Passou por vários dos mais importantes meios de comunicação do Brasil. Mas antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las na área de bate-papo do nosso canal no YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. São contribuições disponíveis na própria página do YouTube e que são essenciais para o sustento e ampliação de nosso projeto jornalístico. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Gilberto. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma grande honra recebê-lo aqui. Bom dia. A honra é minha. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aqui do 20 Minutos de Entrevista e desse bate-papo aqui com o amigo Breno e com todo mundo que está aí acompanhando. Além de amigo, o Gilberto é santista, portanto é um compatriota, e escapamos da degola. Somos dos 3 times que jamais conheceram o fundo do poço do Campeonato Brasileiro. Somente o Santos, o Flamengo e o São Paulo não beijaram a lona. Realmente. Dessa vez levamos um susto, um pequeno susto, mas conseguimos nos recuperar. Hoje eu peguei um copo d'água aqui, infelizmente não estou com a caneca. Quando eu tomo café, estou com a caneca do Santos, mas na próxima lembrarei de pegá-la. Gilberto, o que mudou na relação das igrejas evangélicas com o Estado a partir do governo Bolsonaro? A gente pode falar que o fundamentalismo religioso chegou ao comando da República? Olha, foi esse ativismo evangélico conservador, ele vem se fortalecendo, crescendo, ganhando força ao longo dos últimos anos, né? E atingiu quase o seu ápice, né? O governo Bolsonaro foi o ponto maior aí de avanço, né? Onde esses grupos religiosos chegaram. Eles alcançaram, sim, uma força muito grande, um poder muito grande dentro de um governo. Ao longo dos anos, mesmo com uma agenda ultraconservadora, eles meio que se amoldavam, né, na relação
com os governantes, dependendo de com quem estivesse no poder, eles estavam juntos tentando fazer avançar suas pautas, suas reivindicações, e se ajustavam ali à realidade do governo de plantão, né? Mas com o governo Bolsonaro houve, sim, uma identificação muito maior na linha de pensamento do bolsonarismo e também na agenda política conservadora desses grupos evangélicos. Então, houve, de fato, uma, uma simbiose ali, uma união, é o governo muito mais próximo dessas pautas evangélicas conservadoras. De alguma maneira, é possível identificar que esses grupos fundamentalistas aparelharam determinados espaços do Estado, como o Ministério da Educação, o Ministério comandado pela Damares, que eu já nem sei qual é o nome, Ministério dos Direitos Humanos. Há um aparelhamento planejado em alguns dos ministérios? Pouca gente tem dado importância a isso, ou procurado mostrar, ou exemplificar, porque não se tem muito acesso, né, também aos dados de quem que está lá dentro do Ministério da Cidadania, que é o ministério aí da Damares, que era outra coisa completamente diferente nos governos anteriores, e esses ministérios aí do governo Bolsonaro, eles vão na linha oposta, né? Meio que de destruir tudo que havia antes e tentar impor ali uma outra realidade. Agora, por exemplo, pouca gente sabia, mas a segunda da Damares era uma deputada evangélica da Assembleia de Deus, uma ex-deputada lá da Bahia, do Rio de Janeiro, que logo de cara até ela acabou saindo, deixando o ministério, justamente porque estava batendo de frente com a Damares, porque elas estavam disputando espaço, né? Disputando uma hegemonia, e aí não havia espaço para as duas figuras. Aí a representante da Universal lá perdeu o cargo. Mas com absoluta certeza tem lá muita gente dentro, nesse ministério, tem muita gente da Universal do Reino de Deus e de outras igrejas evangélicas ultraconservadoras. E tem muitos outros evangélicos também, e muitos outros ministérios que ninguém anda se apercebendo. Mas, por exemplo, tem pessoas que foram até acusadas de irregularidades no Ministério da Saúde, na gestão do Ricardo Barros, e que eram ligados a grupos evangélicos e voltaram aí para esse governo atual com cargos importantes. Há uma relação entre o discurso negacionista do Bolsonaro e a busca de simpatia no fundamentalismo religioso? Eu acredito que sim, claro. Não sei te dizer. Na questão do negacionismo, você está falando em relação à pandemia. Esses grupos evangélicos, no começo, eles procuraram também negar a pandemia, minimizar a questão da Covid. O Edir Macedo, por exemplo, chegou a gravar vídeos dizendo que era apenas uma gripezinha e tal. E logo depois eles acabaram, ou pelo menos assumindo uma posição assim um pouco mais discreta, ou até mudando um pouco de posição sem fazer muito barulho. Edir Macedo chegou, por exemplo, a falar que a Covid era apenas uma gripezinha, mas depois foi tomar vacina em Miami, logo que pôde. As vacinas não tinham chegado aqui ainda ao Brasil, e ele foi se vacinar lá em Miami, né? Onde ele vive a maior parte do tempo. O Bolsonaro, ele tem essa preocupação de manter esse discurso negacionista, não sei o quê, para agradar aquela base dele de extrema-direita, os trumpistas e outros grupos aí radicais de extrema-direita.
Agora, os evangélicos mesmos, eu acho que eles procuraram adotar uma certa cautela, porque a maioria do público, dos fiéis dessas igrejas, são pessoas também de origem simples, de origem humilde, que moram nos bairros de periferia, nos grotões aí do Brasil, e muitas dessas pessoas que têm que trabalhar, que se arriscaram aí a pegar Covid o tempo todo em ônibus, trens ou metrôs lotados, mas é esse contingente aí da população que mais perdeu parentes, né, que mais perdeu pessoas da família e tudo mais. Então não dava para sustentar um discurso de que, olha, não tem Covid, isso não me afeta, sei lá, para alguma parcela da elite, da classe média alta, que também poderia se tratar rapidamente e facilmente num Einstein, num sírio-libanês, essas pessoas podem até ser menos afetadas de um jeito ou de outro, né? Agora, nas periferias e grotões do Brasil, muita gente pobre, muita gente morreu, e muitos fiéis e muitos membros dessas igrejas. Então, não dava para negar a pandemia. Agora, em termos gerais, esse clima que o governo estabelece de combate à ciência tem a ver com os laços que o bolsonarismo busca conquistar e manter com o fundamentalismo religioso, como tentando reequilibrar os pratos da balança. Cai a ciência, sobe a religião? Peraí, como é a pergunta exata, Breno? Assim, Desculpa. o discurso negacionista do Bolsonaro, em termos gerais, o discurso contra a ciência, é uma busca do governo Bolsonaro em manter e conquistar apoio do fundamentalismo religioso com base na mudança da balança, ou seja, cai o peso da ciência, sobe o peso da religião, para poder abrigar esse sentimento religioso representado pelos grupos mais fundamentalistas? Uma coisa assim, meio pré-Copérnico, pré-Galileu, em que você estabelece um outro peso para a religião na cultura do país para tentar atrair mais e mais apoio do fundamentalismo religioso? Eu acho que isso existe, sim, mas são alguns líderes assim mais específicos. Eu não generalizaria. Eu acho que tem alguns expoentes aí, algumas lideranças evangélicas e até católicas também. Hoje, sabe, não são só os evangélicos conservadores que estão afinados com o bolsonarismo. Você tem, por exemplo, na Igreja Católica, o padre Paulo Ricardo, que é uma figura extremamente conservadora, é um padre que já posou junto, é discípulo do Olavo de Carvalho, já posou em fotografias segurando armas. Tem padres aí fazendo curso de tiro, padre ultraconservador, treinando tiro, aparecendo com os bolsonaristas ao lado. Eu acho que existem alguns, mas não dá para generalizar. Eu acho que há algumas lideranças religiosas bastante afinadas com esse discurso do Bolsonaro, mas eu vejo essas igrejas neopentecostais aí, principalmente, eles têm um discurso conservador, mas eles se ajustam um pouco sempre assim à realidade. Para onde a coisa está caminhando, para onde a coisa está andando, a gente vai. Eles não são muito firmes ali nos seus propósitos o tempo inteiro, não. Eu repito, por exemplo, o governo Bolsonaro é o mais próximo que se chegou até hoje aqui, pelo menos no período mais recente, do que eles propõem, do que eles propunham, do que eles propõem, do que eles querem. Mas, né, outra coisa que eu digo sempre, amanhã, se o Bolsonaro vem em queda, se o Bolsonaro começar a cair mesmo e se desmantelar de vez, eles embarcam na próxima onda que estiver vindo aí, sabe? Pode ser quem Até for. queria te perguntar isso. Esses grupos evangélicos, eles têm um projeto de poder ou eles se transformam a cada governo para obter benefícios
para as suas igrejas? Eles se transformam em busca do poder para se dar bem e se ajustar com o governo que for. Até hoje foi assim. O Bolsonaro é o mais próximo do que eles gostariam, do que eles queriam, do que eles desejavam, mas só para lembrar, o candidato do Edir Macedo, por exemplo, até as vésperas do primeiro turno, era o Geraldo Alckmin. Ele poderia gostar mais do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito mais conservador, igual a mim, igual a nossa igreja, igual a tudo que a gente propõe. Agora, quem tinha mais chance de ganhar a eleição, na visão dele, num primeiro momento, seria o Alckmin. Ele apostava, como muita gente até aquele momento também, apostava na repetição da polarização, PT e PSDB, que eram quem vinham disputando a hegemonia política aí nos últimos anos. Então, ele ficou ao lado, como fica sempre, ao lado de quem tem mais chance de ganhar. Agora, se for perder, se tiver chance de perder, ou ele vê que a candidatura está desmilinguindo, ele muda como mudou. Aí ele abandonou o Alckmin, como vários outros setores conservadores também abandonaram, e pularam na barca do Bolsonaro. E aí foi uma coisa intensa, radical. O Edir Macedo, cujo Bolsonaro não era o seu candidato, e passou a colocar a TV Record à disposição. Nossa, muita gente nem lembra que ele era Alckmin até pouco antes, por causa até dessa intensidade com a qual se engajou na campanha. Mas é um exemplo de como se amolda. E outra, Breno, a gente vai lembrar, só olhar um pouco lá para trás, o PT e o Lula eram demonizados. Edir Macedo e a Igreja Universal, os exemplares lá do jornal da Igreja Universal, a Folha Universal, chamavam o Lula de demônio, satanás e etc. Quando o Lula vence as eleições em 2002, eles embarcam no governo Lula imediatamente. E embarcam de maneira intensa também, que pouca gente lembra, mas o José Alencar entra como vice do Lula já na primeira eleição pelo PL, que não era o partido, a Universal não era a dona do partido, mas era o partido que abrigava os membros da Igreja Universal. Os deputados e pastores estavam lá, era uma aliança. Na segunda eleição do Lula, o José Alencar já concorre pelo PRB, que virou Republicanos hoje, que é o partido da igreja, a igreja que controla, que administra. O bispo Marcos Pereira, que foi vice-presidente da Câmara, é o líder máximo lá do partido, é o braço político da Igreja Universal, e o Edir Macedo sempre coloca uma pessoa ali para tomar conta, é o bispo Marcos Pereira. Então, eles sempre se amoldam, assim, viu? E eu não tenho dúvida nenhuma que se Bolsonaro, se a candidatura dele evaporar, eles embarcarão, Quer dizer, caso se eventualmente surgir. Esses grupos evangélicos mais fundamentalistas, a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, eles não teriam, então, um projeto próprio de poder. Eles não são o Talibã brasileiro. Eles não têm um projeto de um Estado teocrático cristão. Eu não sei se... Acho que não... Se conseguirem transformar o Brasil num país teocrático aí, eles vão adorar. Eu acho que não achariam ruim. Mas não dá para dizer que tem esse projeto. Se puder chegar lá, maravilha. Acho que batalharão para isso, mas por enquanto é uma relação até ali mais pragmática de aliança em torno de interesses, de objetivos específicos. Na eleição de 2018, quando há esse apoio declarado, dado ao Bolsonaro, como foi dado também a outros governos anteriores de matizes distintos também, né? De visão, de coloração ideológica distinta, eles geralmente têm uma pauta. A pauta deles era anistia às dívidas das igrejas. Por exemplo, as igrejas já são isentas de impostos, né? Até uma coisa que às vezes não é muito explicado quando sai na imprensa.
As igrejas já são isentas de impostos, mas várias igrejas estavam com dívidas milionárias aplicadas pela Receita Federal, porque muitas faziam operações questionáveis, discutíveis, simulavam pagamentos a líderes religiosos para, na verdade, fazer operações e transações financeiras que seriam consideradas irregulares, e a Receita Federal passou a aplicar multas a essas igrejas. Então, eu não vou lembrar todos os valores assim de cabeça, porque número eu não consigo guardar tão facilmente. Mas, por exemplo, só a Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, que é cunhado do Edir Macedo, ela tinha uma dívida de quase 170 milhões, ou quase 200 milhões, e várias outras igrejas com dívidas assim, nessa faixa. Então, uma das principais reivindicações era a anistia a essas dívidas. E o Bolsonaro disse, não, vou anistiar, vou atender. Parece que conseguiram atender em parte, mas já amenizaram lá o problema. Outras coisas era redistribuição de verbas publicitárias para, em vez de dar grandes fatias para a TV Globo, a TV Record passou a ser beneficiada com verbas mais poupudas, e várias outras também, emissoras de TV, de rádio, ligadas a grupos religiosos, católicos também, né? Então tinha muitas... Eram coisas básicas, coisas de dia a dia, não era uma discussão filosófica, ideológica, né? Alô? Alô? Você acha que a lógica desses grupos fundamentalistas é mais de empresa do que de partida? De partida? De partido? Mais de empresas do que de partido, é uma lógica mais de benefícios para si próprios do que propriamente um projeto de direção da sociedade. O Edir Macedo escreveu um livro em 2007 chamado Plano de Poder. Quando eu fui escrever meu livro, O Reino, eu li bastante o livro, eu não consegui ver muito ali fundamentação política, ideológica. A grosso modo, era olha, o importante é nós participarmos da vida política, ter força e ter poder, e influência na sociedade e na vida política. E essa influência, essa questão de ter influência ou ter poder, é para obter benefícios. No meu livro também, quando eu conto a própria história dele, e na medida que ele vai crescendo cada vez mais, abrindo templos e ganhando espaço na mídia, ampliando os espaços dele, primeiro no rádio, depois na televisão, depois mais adquirindo mais emissoras de TV, e com o tempo também adquirindo empresas, né? Que é bom lembrar, né, que o Edir Macedo, como relato lá no livro, é o único brasileiro dono que tem sobre os seus domínios, né, uma igreja, uma rede de televisão, um banco e um partido político. E incluindo emissoras de rádio e TV, quase 100 empresas. E, ao longo dos anos, ele primeiro fortalece uma relação com o governo Collor, justamente para facilitar ali, para que o Collor também facilite a obtenção da concessão da TV, porque ele comprou a Rede Record em 1989, mas ele precisava depois também obter a concessão, passar a emissora para o seu nome. Então, a relação com o governo Collor é basicamente ali no sentido de ajudar a viabilizar a compra da Record e depois a concessão. Com o governo Itamar Franco, a mesma coisa. Com o governo Fernando Henrique, mais ou menos também. E é isso, é uma relação do eu apoio e recebo em troca, né? É dando que se recebe, é isso. Gilberto, o que explica o crescimento impressionante dos grupos neopentecostais, em particular da Igreja Universal, mas não só,
nos últimos 30 ou 40 anos? O que explica? Olha, é uma pergunta difícil, né? São vários e vários fatores aí que tem que levar, que temos que levar em conta. Eu acho que aí ninguém pode negar um discurso de lideranças como Edir Macedo, como Silas Malafaia, ele encontra eco em uma grande parcela do público, né, evangélico principalmente, mas o discurso da teologia da prosperidade é que atrai, né, e ganha muita força, principalmente entre setores menos privilegiados da população. As pessoas que não têm lá muito aqui, ou que estão em situação de miséria extrema, de dificuldades, de problemas pessoais, de econômicos, familiares, amorosos, muita gente em situação de desespero, não tem a quem recorrer e bota tudo ali na esperança de que, crendo em Deus, rezando, orando, indo em busca ali da salvação, vai obter a solução dos seus problemas. E a teologia da prosperidade é basicamente isso, né? Ela oferece o reino do céu aqui na terra. É uma doutrina baseada na ideia de que a riqueza é uma bênção de Deus, que Deus deseja e quer ver as pessoas ricas e prósperas, então elas vão melhorar a situação econômica, da saúde, da vida familiar, amorosa, etc., etc., que basta que você doe a Deus, que você doar a Deus, por tabela, à igreja e ao pastor também, né? Em muitas igrejas essa doação vai para o pastor, mas quanto mais você doar, mais você vai receber. Então, basicamente é isso. E muita gente, de fato, né, como alguns outros autores aí também vem falando sobre isso, no meu livro eu falo um pouco também, de fato, muitas dessas igrejas neopentecostais, como a Universal, ela funciona, às vezes, ali como um pronto-socorro espiritual, né? As pessoas de classe média, se tem algum problema, vai no analista, no psicanalista e discute seus problemas ali, até ver caminhos ou soluções. Muitas dessas pessoas em situação de desespero vão, né, nessas igrejas de muitas, ficavam abertas ali 24 horas por dia, e de fato o pastor ouve essas pessoas, ele dá um alento, ele ajuda, a igreja acaba ajudando a melhorar a autoestima das pessoas. Isso faz até também com que elas melhorem até o seu astral, a sua condição, passem a ter um desempenho melhor no trabalho, no emprego, abandonam o álcool, abandonam drogas, e a vida melhora. E aí depois essas igrejas, ou algumas dessas igrejas, cobram muito caro por isso, né? Às vezes quem mudou foi a própria pessoa, que passou também a acreditar em si, ter mais autoconfiança, ser mais disciplinada no trabalho, e a vida melhora. Então, tudo aquilo é atribuído a Deus, à igreja, ao pastor, ao bispo, e dentro da ideia do que quanto mais você der, mais você vai melhorar, mais vai obter a riqueza desejada por Deus. Então, muitas dessas pessoas, há casos, né, como o relato no livro, de pessoas que doaram a própria casa, todos os seus móveis, que davam para a igreja o único dinheiro que tinha para pagar passagem de ônibus para voltar para casa, de muitos que davam os próprios carros. Tinha um pastor da Igreja Universal que fazia lá o Congresso para o Sucesso. Ele saiu da Universal e montou recentemente a sua igreja, que por acaso chamava Hospital da Alma. Era o bispo Formigoni. Ele dizia que quem estava ali no culto... A igreja se chama Hospital da Alma? Hospital da Alma, lá em Belo Horizonte. E ele dizia que se você desse o seu carro ali e fosse embora a pé, depois você ia ganhar uma Lamborghini. Quantos carros ele conseguiu com esse discurso?
Eu não tive acesso às contas. Mas funcionou esse discurso? Ô, Breno, se a gente procurar na imprensa, você vai ver muitos e muitos casos de pessoas que doaram casas e carros e depois se arrependeram. A gente fica sabendo quando a pessoa se arrepende, que aí ela entra na justiça tentando resgatar. Eu vi recentemente agora, a Igreja Universal está sendo julgada, né? Está em andamento o processo lá do caso em Angola, que eu fiz várias reportagens também sobre o tema. A Universal perdeu o controle da igreja lá em Angola, perdeu até a TV Record também, que foi tirada do ar pelo governo angolano. Líderes da igreja estão sendo acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa, e nos primeiros dias de julgamento foram relatados vários casos de fiéis que doaram carros e apartamentos e depois se arrependeram e aí estavam questionando o fato lá na justiça. Gilberto, deixa eu ler aqui uma pergunta dos nossos espectadores. Antes, pessoal, deixa eu aqui fazer o marketing. Não deixem de comprar o livro do Gilberto Nascimento, publicado pela Companhia das Letras no ano passado, o livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Se vocês querem conhecer aquela que, junto com a Assembleia de Deus, é a principal igreja, o principal grupo neopentecostal, esse livro é obrigatório. É um trabalho jornalístico de primeira linha. Vocês podem adquirir no site da editora, em quaisquer sites que vendam livros, nas livrarias físicas. E é um livro muito importante para quem quiser conhecer aquele que é um dos principais temas contemporâneos no Brasil. Eu vou ler aqui duas perguntas dos nossos espectadores. E lembrando, nós não somos, viu, Gilberto, uma igreja evangélica, o Opera Mundi, mas a gente também vive do dízimo. Vive do dízimo. Então, pessoal, agora é a hora do dízimo. Super chat, super sticker, assinatura solidária no site do Opera Mundi, inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube ou ainda a contribuição por Pix. Nós nos sustentamos e ampliamos nosso projeto jornalístico a partir do dízimo dos nossos espectadores. Então, eu quero fazer aqui um apelo. Eu não sou pastor, não tenho esse dom, mas eu queria pedir a vocês que contribuam com o dízimo. Eu não vou aqui inventar uma teologia da prosperidade a esse respeito. Não posso prometer nada a quem contribuir, salvo continuar tentando fornecer o melhor jornalismo possível. Já é alguma coisa nesse Brasil atual. Contribua com o dízimo. Mas aqui eu posso garantir que quem doar, quanto mais doar, mais vai receber informação de qualidade e jornalismo de bom nível. E acesso também a debates, a discussões, a troca de ideias. É isso aí. Isso obrigado. É importante. E até porque também hoje as pessoas acham a tendência é de ter tudo de graça na internet, ninguém mais paga por informação. Então, como o jornalismo de boa qualidade vai sobreviver? Essa é outra discussão. É verdade. Deixa eu te ler uma pergunta. A Isa Castro, ela pergunta, Gil, bom dia, Breno. Para cada grupo de evangélicos, há um comportamento político diferente? Sim, a gente estava falando aqui do comportamento político dos evangélicos, mas você até frisou bem nas suas perguntas que estava se falando principalmente dos grupos neopentecostais, né? Há muita diferença entre os evangélicos. A gente não pode, muita gente peca por generalizar quando fala em evangélico, achando que é todo mundo igual e tudo uma coisa só, e não. Existem muitas e muitas diferenças entre os mais variados ramos evangélicos. Os mais variados ramos evangélicos. Entre as igrejas protestantes tradicionais, as igrejas derivadas diretamente da Reforma,
luterana, metodista, presbiteriana, são igrejas que têm um perfil bastante diferente, não são igrejas até com milhões de adeptos, de seguidores. Entre as 4 maiores igrejas evangélicas do Brasil, as protestantes tradicionais estão um pouco distantes. A maior de todas é a Assembleia de Deus, que tem, baseado no censo, né, no último censo, que tem 12,3 milhões. Depois vem a Igreja Batista, que aí é uma das protestantes tradicionais, que tem 3,7 milhões de fiéis. Em terceira, a Congregação Cristã do Brasil, que tem 2,2 milhões. E em quarto, a Universal, com 1,8 milhão. Isso é com base no censo de 2010. E a Universal fala que tem 7 milhões no Brasil, 9 milhões no mundo, mas o número que a gente pode confiar é o número oficial do IBGE. E então, mas voltando, entre as 4 maiores só tem a Igreja Batista, que hoje também está subdividida também em vários e vários grupos, e tem alguns grupos que se alinharam, de certa maneira, ao neopentecostalismo também. Tem vários ramos, até de igreja presbiteriana também, que acabam... O André Mendonça, né, que está sendo sabatinado hoje lá e pode virar o novo ministro aí do STF, ele é da igreja presbiteriana, mas de um ramo aí pequeno chamado Igreja Presbiteriana Esperança, porque muita gente está fazendo isso também. A igreja do Malafaia é um ramo pequeno lá que ele criou, Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, não é a Assembleia de Deus tradicional, é uma outra igreja que ele criou e que é neopentecostal. Mas voltando lá ao que eu estava falando, então temos as igrejas protestantes tradicionais, luterana, metodista, presbiteriana e tal, entre as quais existem grupos conservadores também, como eu falei, o André Mendonça é presbiteriano, o ministro da Saúde, o ministro da Educação bolsonarista, o Milton Ribeiro, né? Também é presbiteriano, veio do Mackenzie, mas entre esses segmentos tem muito bispo progressista de esquerda também, presbiterianos, luteranos, metodistas, eu conheço vários. E muitas dessas igrejas, ou representantes dessas igrejas, são politicamente mais progressistas, apoiam Lula. Pode ser também, né? Agora, pode ser que nesse segmento se divida. A maioria talvez até seja mais conservadora, mas há muitos e muitos progressistas. Depois temos os pentecostais tradicionais, que chegaram aqui no Brasil em 1910, e as 2 principais são a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil ela é mais conservadora nas vestimentas, né? É uma daquelas igrejas que as mulheres usam ainda cabelo comprido, saia comprida, mas ela também vem se abrindo um pouco mais ao longo dos anos. Na Assembleia de Deus é conservadora, ela tem os 2 ramos lá que se chama Madureira e Belém. Tem um grupo que é mais conservador, que em geral se alia mais hoje está com o Bolsonaro, se aliava ao PSDB, e um outro grupo que, por exemplo, apoiou Lula e Dilma durante os governos do PT. Então, a Assembleia de Deus é mais conservadora, mas tem gente de esquerda. Eu conheço um bispo de esquerda na Assembleia de Deus. Aliás, eu quis fazer uma matéria com ele, aí ele falou que não, é melhor não, porque aí o mundo cai em cima dele, ele não pode fazer mais nada. Mas a Benedita é da Assembleia de Deus, a Marina Silva, a deputada Benedita é da Assembleia de Deus, a Marina Silva é da Assembleia de Deus, e depois aí a gente chega nos grupos neopentecostais, que são os mais barulhentos, os mais aguerridos, os mais fechados hoje, totalmente assim, com o bolsonarismo.
são aqueles que fazem mais barulho nas redes sociais, no apoio político, são os mais ávidos pela coleta da oferta, do dízimo, são os que vão mais para a briga de maneira mais intensa, quando precisa. Edir Macedo, Silas Malafaia, Magno Malta e outros aí. Tem Igreja Sara Nossa Terra, tem a Renascer, do Estevão Hernandes, que foi pego com dinheiro barrado lá na entrada, com muitos dólares lá nos Estados Unidos. Não sei se eu me estendi muito, mas... Não. É uma radiografia muito preciosa para entender as diferenças. A pergunta da nossa espectadora foi precisa. E tua radiografia permite a gente enxergar essa diferenciação, para que não caiamos no erro jornalístico ou político de tratar tudo como um bloco só. Uhum. Deixa eu fazer uma outra pergunta de um espectador, também jornalista, colega nosso, amigo, Leonardo Furman. Gilberto, o que a possível presença do André Mendonça no STF poderia influenciar nos planos de poder dos evangélicos? Olha, acho que tendo um ministro terrivelmente evangélico lá, né, como o próprio Bolsonaro já havia anunciado na campanha que iria nomear, isso atende ou facilita a obtenção de interesses desses grupos evangélicos e do atendimento, né, das pautas propostas por esses grupos. Eles já vêm atuando muito também, Breno, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais. São muitos projetos que parlamentares desses grupos apresentam em câmaras municipais, assembleias, no sentido de aprovar ideias ou desejos deles em relação à questão do aborto, a temática LGBT. Então, eles tentam, por exemplo, sempre vêm tentando impedir, neutralizar ou acabar com direitos conquistados pela comunidade LGBT, pelos direitos de movimento, de grupos de mulheres, de movimentos feministas. Então, se a sociedade brasileira avançou muito, muito nos últimos anos nessas pautas, esses grupos conservadores se opõem a muitas dessas medidas e vêm lutando para que mudem, para que se transformem, para que volte ao que era. E lá no STF, muitos desses temas, dessas pautas, estarão sempre em discussão. E como o Bolsonaro já disse, ele já tem hoje, acho que o 10% lá do STF, não é? Ele se referiu a isso com a atuação do Nunes. É até difícil guardar o nome dessas pessoas, como chama o ministro lá do STF que foi? Nunes Marques. Nunes Marques, desculpa. Então você já amplia, né? Se de repente eles conseguem aprovar aquela lei de mudar o tempo de aposentadoria, o Bolsonaro pode conseguir nomear mais 2, daqui a pouco você já tem um número significativo de pessoas lá fazendo diferença na hora de analisar ou julgar determinados temas. E aí eles vão ganhando mais força, como ganharam, né, ao longo do tempo e vêm ganhando. Gilberto, essa pauta mais conservadora nessa área de direitos humanos e civis, descriminalização do aborto, casamento homoafetivo, direitos das mulheres, esse pensamento conservador é comum a todos os grupos evangélicos nessas pautas? Não. Como, por exemplo, lá, voltando àquela explicaçãozinha lá que eu tinha dito, igrejas luteranas, igrejas protestantes tradicionais têm muitas posições avançadas em relação a esses temas. Eles nomeiam, por exemplo, pastoras, bispas também. Eles têm muitas posições mais avançadas, às vezes, por exemplo, até em relação à Igreja Católica, tem mais aberturas em relação
há muitos temas. Agora, entre os próprios neopentecostais, há diferenças também. O Edir Macedo tem posições conservadoras em relação à mulher, por exemplo. Ele acha que a mulher tem que ficar em casa e cuidar do marido. Ele já se posicionou e deu entrevistas várias vezes, eu mostro isso no livro também, defendendo essa ideia que a mulher tem que ficar em casa. Ele é contra a mulher estudar, trabalhar. Agora, por outro lado, talvez muita gente não se dê conta disso, o Edir Macedo defende o aborto. Ele é favorável ao aborto. O argumento dele é que se tiver pessoas que forem viver para passar fome, miséria e dificuldade, é melhor que os pais façam um aborto. Então, isso que é uma coisa... Os seguidores da Igreja Universal, eu me recordo bem disso, da Conferência Nacional de Saúde de 2006, para surpresa das pessoas de esquerda que estavam na conferência, os seguidores da Universal defenderam a descriminalização do aborto. Então, o Edir Macedo, para muita gente isso é surpresa, ele defende o aborto, sempre defendeu. Agora, quando isso se mistura à pauta do ativismo, desse ativismo evangélico aí conservador, ele não fala nisso. Aliás, ele não tem tocado muito, porque ele pode receber críticas, como já recebeu, né, de vários outros aliados, vários outros grupos evangélicos conservadores criticam o Macedo por conta dessa posição. Então, ele não toca muito no assunto, mas ele já defendeu bastante lá no passado. Então, há bastante diferenças entre os grupos evangélicos. O Lula acabou de se reunir, acho que sábado, se não me engano, né, com evangélicos que apoiam a sua candidatura, e tem muitos evangélicos que apoiam a candidatura do Lula. Aliás, segundo a última pesquisa, uma das últimas pesquisas aí do Datafolha, até se diz hoje que há um empate entre a votação dos evangélicos na próxima eleição. A coisa até se divide. É que esse grupo fundamentalista, como você chama, ele é muito mais barulhento, ele é muito mais atuante. É uma banda de música do conservadorismo religioso, claro. Agora, o Lula tem muito apoio, mas não tem apoio desse grupo hoje, não. Eu acho que em várias e várias outras igrejas, você vai ter gente de esquerda, de direita, de centro-esquerda, mas na Universal não tem, não. Não dá para dizer, na Universal tem gente de esquerda. Lá, como o Lula falou, não é para ninguém ou pode ou deve tratar evangélico, ou seja qual grupo religioso for, como gado. Isso, óbvio, que é uma coisa condenável, absurda, não correta, etc, etc, etc. Mas na Universal não tem espaço para bispo falar, olha, eu sou mais de centro-esquerda, de centro-direita. A Igreja Universal funciona por um centralismo político-ideológico muito forte. Sim. Aí lá, tá, tudo bem, se algum de nós quiser ir lá assistir o culto e dar o dízimo, eles não vão recusar, com certeza. Mas para você atuar lá dentro, ser um membro da igreja, um seguidor, um fiel, um obreiro, um pastor, você tem que seguir a cartilha. Não tem espaço na igreja também do Silas Malafaia para dizer, olha, sou de centro-direita, de centro-esquerda. Não interessa. Proprietários, né? É isso. É um centrão religioso, vai. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Gilberto. Por que o poder de atração dos grupos neopentecostais cresceu em relação ao poder de atração do catolicismo no Brasil? Porque o Brasil ainda é tido como o maior país católico do mundo, mas a previsão é de que os evangélicos superem os católicos na população brasileira até 2030. O que aconteceu para haver essa, digamos, mudança do cenário religioso no país? Olha, essa é uma questão bastante interessante, e eu tenho também uma vivência, né, de um outro lado,
Eu sou da Zona Leste de São Paulo, acompanhei muito o É da Zona crescimento. Leste, não é corintiano, é um dos poucos. Santista, e tem muito Santista na Zona Leste também, viu? Pô, Tem mas muito mais somos. corintiano, de fato. Mas, ó, Breno, só para você ter uma ideia, em 1970, os católicos no Brasil eram 91,8%. E segundo os dados, os números do IBGE, né? Os evangélicos eram 5,2%, né? Já nos anos 80, peraí, já nos anos 80, os católicos eram 89,9% e os evangélicos 6,6%. Aí, em 2010, isso já vai diminuindo, né? 64 católicos, 22% evangélico. A previsão é que já no próximo ano, segundo a estimativa do próprio IBGE, pela primeira vez os católicos deixarão de representar 50% no Brasil, já passarão a ser menos de 50%. E em 10 anos, aí os evangélicos serão maioria no Brasil. E quando eu falei dessa coisa dos movimentos sociais da Zona Leste, eu fui sábado numa homenagem lá em Itaquera ao bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino. Foi lançado um documentário mostrando a atuação desse importante bispo católico, líder progressista, que era bispo auxiliar de Dom Paulo Evaristo Arnes. E eu vi de perto, escrevi também como jornalista, no começo da profissão, aqui na Zona Leste, eu atuei com um grupo de colegas, então estudantes de jornalismo. Nós fizemos um jornal aqui na Zona Leste chamado Grita Povo, e que falava dos movimentos sociais, dos movimentos de luta por moradia, por educação, por transporte. E era uma coisa muito intensa e muito forte e muito aguerrida. Tudo isso foi antes até do surgimento do PT, da CUT. Então, teve movimentos pela anistia, coisa. E Dom Angélico era uma dessas pessoas que estava à frente de tudo isso, né? Nós participávamos de um centro de comunicação e educação popular chamado CENI, que é quem dava suporte para fazer esse jornal. A direita E a costumava igreja. chamar, a direita costumava chamar Dom Angélico de Dom Angélico Vândalo Bernardino, lembra? Pois é. Mas olha, na igreja de Dom Angélico Sândalo Bernardino, lá em São Miguel Paulista, você fazia assembleias, e a igreja era aberta para isso, para assembleias de luta por moradia, com 10 mil pessoas, sabe? Então, é impressionante a força dos movimentos populares surgidos e que cresceram com muita força na Zona Leste, na Zona Sul de São Paulo também, depois em Osasco, e não foi à toa que o Vaticano, com apoio de grupos católicos conservadores, dividiu a Arquidiocese de São Paulo para enfraquecer o poder de Dom Paulo Evaristo Arnes e tirou da Arquidiocese de São Paulo justamente essas áreas onde os movimentos sociais mais alinhados à esquerda eram muito fortes, e foram justamente as dioceses de Santo Amaro, de São Miguel Paulista, aliás, de Santo Amaro, de Osasco, e de Campo Limpo também, que era justamente para enfraquecer o poder de Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, isso era uma forma também de conter o avanço da teologia da libertação, né? Os padres e bispos mais alinhados à teologia da libertação estavam justamente aqui nas regiões periféricas, operárias de São Paulo e espalhadas pelos grotões do país, aí, né? Em São Félix do Araguaia, onde tinha Dom Pedro Casaldáliga, Goiás Velho, onde tinha Dom Tomás Balduino, na periferia, na Baixada Fluminense, onde tinha Dom Valdir Calheiros e Dom Mauro Morelli. Não foi à toa também esse desmonte, né? Daqui a pouco a gente está entrando em um outro assunto, né? Mas você Mas acha o Vaticano... Você acha que esse ataque à teologia da libertação é uma das causas da perda de atração do catolicismo
frente aos grupos neopentecostais? Eu vou chegar lá, é que eu estou me estendendo muito, mas eu para mim, não tenho dúvida de que foi isso. E houve uma estratégia do Vaticano também, que tinha um objetivo duplo, né? Por exemplo, o movimento carismático do padre Marcelo, dos padres cantores, etc., que deu origem aí à Canção Nova, TV Século XX, esses grupos católicos que são bastante conservadores, eles não surgiram do nada também, foi um plano também do Vaticano de fortalecer esses grupos católicos conservadores com dois objetivos: enfraquecer a teologia da libertação. A ideia era que os padres tinham que rezar e parar de fazer política, sair dos movimentos sociais, da periferia e tal. Então, os padres tinham que voltar para o púlpito. Então, era para enfraquecer a teologia da libertação e conter o avanço dos evangélicos. Isso, em parte, a Igreja Católica até conseguiu. O padre Marcelo, por exemplo, passou a reunir multidões, etc. E é uma coisa apolítica, né? Questão social, você não afasta esse tema, essa discussão. E o que acabou acontecendo? Eu vou chegar lá finalmente. Esse espaço na periferia, onde os movimentos sociais eram muito fortes e tinham um apoio muito grande da Igreja Católica, esse espaço foi ocupado pelos evangélicos. Quem faz mobilização social hoje nas periferias aqui em São Paulo, e não só aqui, não, mas pelo Brasil, são os evangélicos. Quem está reunindo o povo, ou chamando o povo para conversar, para se organizar, para ter essa atuação comunitária ali dentro das igrejas, são os evangélicos. Os evangélicos ocuparam esse espaço vazio. É uma discussão longa, né? Mas os partidos de esquerda se institucionalizaram, Você acha muitas que, lideranças... de alguma maneira, a luta social foi substituída pela teologia da prosperidade? Sim. O projeto coletivo da luta social foi substituído pelo projeto individual da teologia da prosperidade, representada por esses grupos. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu já fiz algumas reportagens, eu fiz uma reportagem para o Intercept, mostrando isso, que foi um trabalho feito pelo Fábio Pir, que é um teólogo protestante, professor lá da Universidade do Norte Fluminense, e um exemplo concreto, Breno. Tem um assentamento, é claro que isso é um microcosmo ali, mas dá a ideia, porque ninguém fez uma pesquisa assim mais ampla para ter absoluta certeza. Tem um assentamento lá em Campo de Goytacazes, que é no interior fluminense, né? E é o maior assentamento de terra lá e o quarto maior do Brasil. O teólogo Fábio P. fez uma pesquisa, eu posso errar no número exato que eu não estou lembrando de cabeça aqui, mas era algo do tipo, há 20 anos, há 21 anos, você tinha lá 86% de católicos e 12% de evangélicos. Hoje tem 79% de evangélicos e 15% de católicos. E é um assentamento feito, liderado pela Comissão Pastoral da Terra e pelo MST. E as lideranças que eu entrevistei da Comissão Pastoral da Terra e do próprio MST, eles dizem que nos assentamentos lá do interior do Rio de Janeiro, os evangélicos hoje são maioria. E também em todo o Brasil. Tudo bem, ninguém foi medir ainda, ninguém fez uma pesquisa, mas isso é uma outra realidade. E lá nesse campo, né, nesse assentamento, que é uma área gigante, dá não sei quantos maracanãs, é uma área imensa. Tenho até quantos maracanãs, está na própria reportagem que eu fiz. Eu só não estou lembrando o número agora. Existem 12 templos religiosos lá dentro e apenas uma pequena capela da Igreja Católica.
De alguma Então, maneira, o neopentecostalismo é a religião do neoliberalismo? também, porque é muito forte no discurso dessas igrejas a questão do empreendedorismo também. De fato, eles estimulam a pessoa a. E as pessoas vão em busca também, o Altman, da prosperidade, sim, elas estão querendo melhorar de vida, ganhar bem, se dar bem, ter um ótimo salário, resolver todos os seus problemas financeiros. A igreja acena com isso. Basta você doar a Deus, que você vai ganhar, vai receber e sua vida vai se transformar. Que beleza. Pessoal, por falar em doando, a vida vai melhorar, volto a pedir aqui o dízimo para a Igreja Universal do Opera Mundi. É uma igreja, olha só, nós temos muitas vantagens. Não tem reza, não precisa fazer cerimônia. A gente oferece um produto que é um jornalismo de qualidade, mas vocês têm que contribuir com o dízimo, porque, acreditem, jornalismo é uma atividade caríssima. Das atividades culturais é a mais cara que existe, porque é um conjunto de movimentos até a gente chegar numa tela em que está aqui uma entrevista. Então, é um trabalho suado, difícil, que envolve muita gente e, portanto, recursos. Então, eu quero pedir a vocês que contribuam com superchat, com super sticker, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi, que façam sua inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, ou ainda que contribuam através do Pix, apoia@operamundi.com.br. Precisamos do dízimo. Pague seu dízimo e nós tentaremos salvá-lo do mau jornalismo que atualmente impera na nossa pátria amada. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Gil. A expansão dos grupos neopentecostais tem conexões internacionais? Houve, de alguma maneira, um favorecimento, algum tipo de impulsionamento a partir dos Estados Unidos para que esses grupos crescessem, como alguns estudiosos e outros conspiradores sempre afirmaram? Olha, eu sou até, quer dizer, sou sincero aí, não é um tema que eu cheguei a me aprofundar. Quando eu estava escrevendo o livro O Reino, várias pessoas falaram disso, inclusive em relação à própria Igreja Universal, mas eu não consegui elementos assim comprobatórios de que houve ou haveria essa relação A Assembleia de favorecimento. Deus foi fundada por estrangeiros, né? Sim, sim. Praticamente todas essas igrejas evangélicas pentecostais, neopentecostais que chegaram ao Brasil vieram através de missionários. Em 1910, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, elas foram trazidas aqui, sim, por missionários suecos, italianos. E o pentecostalismo, ele ganhou força, surgiu nos Estados Unidos também. Então, sempre houve esses comentários, essas citações, esses relatos, mas não é um tema no qual eu me aprofundei e poderia falar agora aqui com bastante segurança, não. Mas que em muitos casos houve, claro, porque, como eu já falei para você, havia interesses de conter teologia da libertação, por exemplo, e havia interesse que outros grupos mais conservadores ganhassem esse povo. E isso foi feito. No caso da Igreja Católica, por exemplo, especificamente, havia um projeto chamado Evangelização 2000. Eu cobri a área de igreja na Folha de São Paulo, né, finalzinho dos anos 80, depois anos 90, mas o meu antecessor, que era o Dermi Azevedo, que faleceu recentemente, grande jornalista e grande repórter
um cara que sabia tudo da área de religião, ele fez muitas matérias antes, eu fiz algumas depois, mas ele fez mais antes, sobre esse projeto Evangelização 2000, que era um projeto que vinha do Vaticano, com apoio de empresários europeus, americanos também, para acabar com a teologia da libertação e para conter o avanço evangélico. Isso da parte dos católicos. Agora, muitos outros grupos tinham interesse que esses grupos evangélicos conservadores crescessem. O próprio Edir Macedo, a inspiração do Edir Macedo era o pastor da primeira igreja que ele participou. Ele era católico, de família católica também, do interior do Rio de Janeiro, de Rio das Flores. No meu livro eu conto a vida dele também, a história dele. E ele se converte à religião evangélica aos 18 anos, passa a ser um fiel da igreja Nova Vida, cujo líder era um missionário canadense chamado Robert McAllister, que faziam, e os americanos, o Breno, vinham muito ao Brasil, principalmente naquele período ainda da ditadura, né? Bill Graham. Era o período de todos esses pregadores evangélicos que apareciam na televisão, na TV eletrônica, né? Jimmy Swaggart, Rex Humber. Eram os televistos. E aí, esse Robert McAllister também faziam as tais cruzadas evangélicas. Eles montavam lonas lá no subúrbio do Rio de Janeiro, em muitos lugares, e faziam aquelas grandes concentrações que começaram a nascer daí. Isso não tinha nada a ver com esquerda, entendeu? Olha, se não sei, eu não tenho prova ali, tinha alguém da CIA financiando ou turbinando, mas óbvio que esses grupos eram muito mais atraentes. Como dizem os italianos, se não é vero, é bene trovato. Se não é verdadeiro, está bem contado, pelo menos. Então... É verdade. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que é sempre uma curiosidade de muita gente. O discurso de Bolsonaro, adulando o Estado de Israel e o sionismo, tem uma conexão com os neopentecostais? Tem uma... Esse é um bom... E qual seria essa conexão? Peraí, você fala, o discurso do Bolsonaro tem uma conexão com... Esse discurso adulando Israel e o sionismo, ele possui uma conexão com os grupos neopentecostais? É um discurso que visa agradar os neopentecostais? Sim. Tem alguns pontos, algumas questões de fundo religioso aí, de identificação com o que falam judeus e alguns grupos evangélicos. Agora, tem sim uma questão política também, de afinidade religiosa, política, de projetos conservadores, e tem sim, não é à toa que grupos evangélicos fazem peregrinações constantes a Israel, e há sim uma afinidade. É um assunto que também eu quero pesquisar mais, me aprofundar mais. Inclusive, a Igreja Universal, o objeto principal de estudo do seu livro, ela foi mudando alguns templos e fazendo cópias dos velhos templos judaicos. Aqui em São Paulo mesmo, o Templo de Salomão, né? Uma imitação. Sim. Então, e o Edir Macedo vinha fortalecendo esses laços assim de maneira muito mais intensa, né? De uma relação com o judaísmo assim muito forte, usando os símbolos, o xale, né? Todos os símbolos assim representativos. Na inauguração do Templo de Salomão estavam lá lideranças das principais entidades judaicas. Agora, é curioso, ele abandonou um pouco isso aqui agora. Assim? Né? De uns 2 anos para cá, a gente não está vendo mais. Não sei o que aconteceu. Isso eu não tenho essa resposta, estou curioso. Mas ele vinha fortalecer. Há uma relação, sim, política, religiosa. Deixa eu ler aqui uma pergunta de um espectador nosso,
que contribuiu... Só para completar, não era à toa que em atos... Desculpa, Breno. Nos atos de bolsonaristas aparecia sempre a bandeira lá de Israel também. Mas vamos lá, eu cortei você. Uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o dízimo, também conhecido como Superchat. João Fernandes. Breno, parabéns pela entrevista. Obrigado, João. A ligação entre igrejas evangélicas neopentecostais e milícias é grande? Onde ocorre esse fenômeno? Já vai lá uma terceira pergunta que é um assunto também para ser ampliado, mas várias reportagens já saíram e alguns outros colegas abordaram esse... Desculpa, Breno. Imagina. Eu achei que tinha desligado aqui. Perdão. E isso tem sido dito, mas obviamente não é uma coisa fácil de provar, né? Várias pessoas já escreveram sobre uma ligação de grupos evangélicos com milícias, principalmente no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio, em algumas áreas de comunidades, inclusive tem ocorrido ataques a terreiros de Umbanda, né? Espaços de religiosos de igrejas de matriz africana que têm recebido ataques de grupos supostamente ligados a milícias, ligados a tráfico, e que seriam evangélicos. Agora, é um assunto difícil de mostrar, de provar, porque milicianos ou traficantes não dão entrevistas, né? A gente não vai chegar lá e ligar para eles. Então, você tem que tentar entrar. E aí alguns relatos saíram, jornais do Rio de Janeiro publicaram várias reportagens, e isso teria começado a existir a partir também de trabalhos feitos por grupos religiosos em prisões, né? E a partir dali alguns líderes de tráfico, por exemplo, poderiam passar a ter alguma identificação ou proximidade com algumas igrejas evangélicas, ou têm, né, familiares evangélicos. Agora, eu nunca consegui saber quais igrejas exatamente, né, poderiam estar... Também quem tiver não vai ficar dizendo, né, tem os membros da milícia, membros do tráfico, ninguém vai anunciar ou admitir, né? Mas isso se fala muito e bastante, principalmente lá no Rio de Janeiro. Gilberto, nos anos 70, nos anos 80, a esquerda encontrou um diálogo com o catolicismo através da teologia da libertação. A teologia da libertação criou um campo comum de diálogo entre as correntes e partidos originárias do movimento socialista e do marxismo com o cristianismo. Como a esquerda hoje poderia encontrar um campo de diálogo no mundo evangélico? Qual a pauta? Qual o caminho? A esquerda trata bem a questão evangélica ou há muito preconceito, muita homogeneização na interpretação do que são os evangélicos? Não, eu acho que a esquerda não trata bem, não entende muito bem desse meio, desse mundo, e está tentando, pelo menos agora, conhecer, se aproximar, ou se reaproximar. Isso é um ponto positivo. Tem muitos grupos de jovens evangélicos em comunidades no Rio de Janeiro e em muitas outras áreas do Brasil, procurando até desmistificar essa imagem, mostrar que os evangélicos não são
só isso que aparece aí o tempo inteiro na mídia. Não, os evangélicos não são necessariamente os seguidores do Silas Malafaia. Agora, quando eu escrevi o livro O Reino, o José Genuíno me telefonou dizendo que leu o livro, gostou e que ia propor ao PT que convocasse a comissão de diálogo religioso lá criada pelo partido para discutir, debater muitas questões que eu estava colocando lá. Por exemplo, isso não ocorreu, infelizmente não ocorreu. Eu falei que iria com a maior boa vontade, no que pudesse ajudar. Esse debate não ocorreu. Eu sei que tem muita gente, principalmente desses grupos jovens de evangélicos progressistas, conversando e debatendo com o PT para que se conheça melhor esse mundo, essa realidade. O livro do Juliano Spears, que chama Povo de Deus, Por que Importam os Evangélicos, trata também aí desse tema, né? O Juliano até diz o tempo inteiro, olha, os evangélicos não são isso, essa imagem. A única coisa que eu discordo ali um pouquinho é que em grande parte das igrejas não são mesmo, e ninguém pode tratar os evangélicos como sendo todos iguais, como eu já falei aqui. Agora, por outro lado, nessas igrejas fundamentalistas também não tem espaço para outra visão política diferente do que o líder ou o dono da igreja pensa, como já havíamos falado. Então, essa relação de esquerda e evangélicos, ela pode até estar avançando, mas o que eu acho também é que quem já era evangélico progressista já era e continua sendo, e quem era evangélico conservador ou ultraconservador continua sendo evangélico ultraconservador. A diferença é que, em alguns momentos, por razões políticas, sei lá, econômicas e etc., ou em função de interesses momentâneos, esses grupos também até apoiaram e votaram na candidatura do Lula, da Dilma, por exemplo. Isso, de fato, aconteceu. Até o Silas Malafaia apoiou o Lula em 89 e em 2002. E o Edir Macedo era inimigo mortal e depois virou aliado de primeira hora até o último dia do governo Dilma. Até o último dia do governo Dilma, a Igreja Universal tinha ministro no governo Dilma. E teve ministro. Você acha que a maioria dos evangélicos vota pela sua condição religiosa ou pela sua condição econômico-social, pelos seus interesses, digamos, materiais ou até ideológicos? Qual é o peso da questão religiosa no voto dos grupos evangélicos ou da base desses grupos evangélicos? Então, é difícil precisar, mas eles votam muito, sim, em função do pensamento ali religioso, de temas que para eles são muito importantes, como a questão do aborto, a questão LGBT. Esses temas têm peso, sim, mas a questão econômica pesa muito. Pesa muito. Eu acho que muita gente aí vai estar balançando na hora de dar o seu voto ali. Aquele mesmo evangélico ali que está na periferia, nos grotões do país, lá morando numa comunidade pobre, ele sabe ali também que ele vai ter dificuldade, por exemplo, para assimilar esse discurso negacionista, porque viu a mãe, o pai, o tio ou o avô ali morrerem de Covid, ele está vendo a dificuldade ali também de sobrevivência, para pagar o botijão de gás, para garantir botar comida na mesa, e sabe que no governo Lula, por exemplo, grande parte dessa população, desses segmentos, teve uma vida melhor.
Então, acho que muita gente vai balançar. E algumas vezes, o Breno, a gente ouve dizer também que, por exemplo, a liderança lá da igreja evangélica, ela prefere apoiar, vamos supor, num determinado momento lá, preferia apoiar o Alckmin ou qualquer um outro candidato conservador. Mas se ele está vendo que a pobreza, a miséria, aquela situação a coisa está caminhando mais para um outro lado, eles podem mudar também. Essa pauta econômica é que poderia ser, digamos, o território de diálogo entre a esquerda e os evangélicos. Sim. Eu acho, por exemplo, aquela atuação forte que havia lá atrás, das pastorais católicas, daquele trabalho de base que o PT fazia de uma maneira muito mais forte, muito mais presencial nas periferias lá no passado, sabe? Eu não sei se o PT está fazendo isso como fazia e como eu vi fazer. A Igreja Universal tem basicamente o mesmo tamanho do PT, 1,8 milhão de filiados na Universal, 1,6 milhão de filiados no PT, mas há muito mais templos das universais nos bairros do que sedes do Partido dos Trabalhadores. Sim, com certeza. E você entende 1000 vezes melhor do PT do que eu, mas o PT tinha uns núcleos de bairro que eram super fortes, atuantes, e eu vi. Né? Naquele momento onde a igreja, por exemplo, católica também tinha uma presença ali diária nas casas, nas comunidades, as pessoas iam nas feiras livres fazer campanha, iam nas favelas, nos bairros, grupos de mutirão, batendo de porta em porta, conversando com todo mundo. Eu não vejo mais as pastorais fazendo isso, ou não que nunca façam, mas são num nível muito menor do que se fazia. A Igreja Católica tem o padre Paulo Bezerra, lá em Itaquera, com um trabalho que nunca mudou na atuação dele ao longo dos anos. Mas antigamente tinha 200 padres Paulo Bezerra aqui na Zona Leste. Durante um certo tempo passou a ter o padre Paulo Bezerra e o Ticão, que já faleceu. E o PT também se afastou. O PT, as pessoas foram, as lideranças do PT estão hoje trabalhando na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, na CUT, sim, das instituições. E os jovens que vieram ali não foram atraídos tanto por essa militância, a grande maioria dos jovens. Tem muitos grupos. O PT, de alguma maneira, digamos de uma forma jocosa, abandonou o mercado das mentes, dos corações, das mentes e das almas. Esses grupos neopentecostais podem correr sozinhos nos territórios. Sim. E eu dou um exemplo aqui. Eu ainda não fui fazer isso, porque depois o colega não me deu um exemplo de novo, mas um exemplo de grupo religioso fazendo isso, que era feito lá no final dos anos 70, nos anos 80 inteirinho e até nos anos 90, que era a presença. Eu sei que hoje é outra realidade, é outro mundo, com as redes sociais. Todo mundo acha que, por exemplo, você não precisa mais ir na casa de ninguém. Todo mundo fala pelo WhatsApp, pelo como estamos falando aqui e tal. Só que aí a direita sabe usar isso também muito melhor. Enquanto você está fazendo aqui jornalismo, ou procura fazer o jornalismo de qualidade, levando o debate, a discussão, etc., os caras estão usando a máquina aí para divulgar fake news. Então, muita gente das camadas mais pobres da população está sendo municiada ou alimentada por fake news, por notícias falsas, mentirosas, etc., né? Mas eu vou dar um exemplo. Um colega me ligou esses dias dizendo que estava vendo numa estação de trem em Itaquera, de manhã, fiéis da Igreja Universal distribuindo panfleto, folheto e fazendo propaganda. Claro. A gente viu muito isso lá no passado. Quem está fazendo isso hoje? Agora, se não tivesse dando resultado, eles não estariam fazendo, eu acho.
Gilberto, deixa eu ler aqui mais uma pergunta de um espectador nosso, que pingou com o dízimo. Renato Martins contribuiu aqui com R$10. O aumento de templos evangélicos pode ser explicado também por uma questão produtiva econômica? Abrir uma igreja passou a ser uma realização econômica de pastores? Sim, sei lá. Quanto mais templos você tiver, quanto mais fiéis reunidos você tiver, quanto mais você tiver membros da igreja dando o seu dízimo e dando a sua oferta, em todos os sentidos, essa instituição religiosa estará crescendo, né? Ampliando aí os seus tentáculos. Embora tenha até uma coisa curiosa, a Igreja Universal, especificamente, ela mudou um pouco a estratégia. Em vez de abrir pequenos templos em tudo quanto é lugar, como faz a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é a maior igreja no Brasil, e se as pessoas prestarem atenção, qualquer cidadezinha pequena de interior que você for, você vai ver lá uma agência ou do Bradesco ou do Banco do Brasil e uma pequena igreja universal. Pode ser uma portinha minúscula. A Universal até, aí eu não tenho até a explicação deles exata, eu tenho uma tese, porque eles, com o tempo, eles passaram a preterir os pequenos e minúsculos templos, e como esse aí da foto do lado direito, pode ver que a gente não encontra mais igreja universal com essa cara, com esse perfil, como foi o primeiro templo deles lá no bairro da Eles foram para Abolição. mega stores. Sim. Hoje a questão é o grande templo, a suntuosidade. Isso chama mais atenção. Isso passa a imagem, a minha visão por que estão fazendo isso, é essa, porque passa a imagem de progresso, de prosperidade, exatamente. É a coisa grande, bonita, suntuosa, luxuosa, não pobreza. Quem gosta de pobreza é intelectual, né? Dizia o grande pastor Joãozinho 30. Ou o Hélio Gaspari, né? Não sei, a controvérsia. A controvérsia. É a controvérsia que a frase teria sido do Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari tinha por hábito, quando comandava publicações, ter as aspas antes delas terem sido proferidas pelos personagens. Um ex-editor lá da Veja falou para mim que eles tinham uma lista. Eu posso falar isso aqui, o colega me falou, ele foi editor lá e me falou que eles tinham uma lista de língua de aluguel, que eles montavam uma frase lá e ligavam com o cara, às vezes na madrugada, avisando, tá saindo isso aqui, tá? Você topa? Você assina? É isso. Mestre, só nós estamos chegando aqui ao final dessa entrevista, muito proveitosa, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando a gente está terminando a conversa. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tá, eu estou lendo, no momento, o livro dos Predadores, do escritor angolano Pepetela. Eu gostaria, é um livro super interessante, um grande escritor, né? E eu estou muito interessado na África ultimamente, então eu é um livro voltado para o público infanto-juvenil, acabei de ler o Com os Pés na África, do Sérgio Túlio Caldas, colega jornalista. Estou lendo ainda, não terminei de ler, o livro do nosso amigo Jaime Brenner, Os 5 Dedos de Tikal, que eu comecei a ler, não terminei ainda. E aí gostaria de, sei lá, de citar vários livros de colegas. Aí vou cometer alguma injustiça se eu sei a dificuldade como é para você, grande e brilhante jornalista, manter esse espaço e manter o Opera Mundi, como é para mim também, hoje jornalista, freelancer, e escrever um livro. Eu passei 4 anos escrevendo um livro, 2 anos sem uma renda, sem um salário. Eu sei o que é difícil escrever um livro, por isso que eu procuro dar uma força e prestigiar o livro
dos amigos jornalistas que estão batalhando aí para fazer grandes reportagens em forma de livro. Então, tem o livro que eu vou ler, que está na lista ainda, na sequência para eu ler, A República das Milícias, do Bruno Costa Manso. Bruno Paes Manso, que eu entrevistei recentemente. Tem a Vala de Perus, do Camilo Vanucci. Tem um livro polêmico que eu não li, mas vou ler, que é do Lucas Ferraz, colega jornalista, bom repórter. Você já deve ter ouvido polêmica aí sobre o livro, chama Os Injustiçados. Não sei o que você viu. É um livro que relata aqueles militantes que foram executados pela própria guerrilha na resistência armada por terem sido acusados de traição ou de estar a serviço da ditadura. Né? É um livro polêmico. Eu não li ainda. Polêmico. E eu não sei se eu falei, um livro de poesias do Ademir Assunção, chamado Risca-Faca, grande poeta, jornalista, compositor também, letrista, parceiro do Zé Cavaleiro, Itamar Assunção, Edivaldo Santana. Aliás, 3 santistas, hein, que eu acabei de... 4! O Ademir é santista também. Ademir é santista. Somos a torcida das multidões. Zé Cavaleiro santista. Se fizer uma estatística de quem torce para que time, com gente acima dos 50 anos, a torcida pode dar maior. Então, Itamar Assunção era santista, grande santista. Quando o Itamar faleceu, a gente ligou lá na vila e teve um minuto de silêncio na vila. Isso aí. Arnaldo Antunes, grande santista, viu? Só gente boa. Só gente boa. Só apuros e bem-intencionados entre os torcedores do Santos. Filme ou série? Eu assisti a série da Netflix lá, Método Kominsky, e gostei bastante. Com o Michael Douglas. Assisti também aquele filme Sam, na Netflix também, gostei muito. Acho que eu não devo ter. Acho que eu teria até outras boas indicações que eu acabei não lembrando, mas essas aí foram coisas que eu. Gilberto, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa absolutamente informativa e necessária. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo. Não, muito, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Espero que tenha sido aí proveitoso para todo mundo. E para quem puder ler O Reino, eu acho que tem informações. O que eu procurei fazer foi uma grande reportagem contando a história do controvertido personagem aí, a sua igreja, que cresceu muito e que chama muito e muita atenção. Obrigado. Pessoal, vamos comprar o livro Reino e contribuir com o dízimo para o Opera Mundi. Obrigado, Gilberto. E quanto mais doar, mais boa informação terão aí, né? Assim é. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, valeu. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 2 de dezembro, às 11 horas, dia de 20 Minutos Internacional. Toda quinta-feira, 20 Minutos Internacional. A convidada será a historiadora Wendy Goldman. O tema: a União Soviética era feminista? A conversa será um balanço sobre as conquistas e recuos nos direitos das mulheres no primeiro Estado socialista da história. A entrevista será em inglês, mas com legendas em português. Obrigado pela audiência de hoje e até amanhã. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal,
você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.